Olá, maravilhosos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar polêmico. Primeiramente, segundamente. Somos 8.000 maravilhosos! 8.000 maravilhosos, 8.000 pessoas procurando ajuda, 8.000 pessoas querendo sair dessa vida, 8.000 pessoas querendo se encontrar e ser feliz novamente. Olha só! Fico muito emocionada com isso. E adivinha só, conseguimos os 8.000 antes do dia 31? Conseguimos! Então terá eu, neste formatinho aqui, assistindo Mulher Maravilha no cinema, na segunda-feira. Ou seja, batemos o desafio, Gabriela está indo de pijama para o cinema. Segundamente. Uma mente, duas mentes. Esse mês de junho está tendo uma busca por uma reflexão, uma busca por um propósito lá no Instagram. Todos os dias eu vou postar uma perguntinha ali pra você refletir, pra você se questionar e principalmente pra você encontrar um propósito, pra você encontrar um sentido nas coisas que você anda fazendo, sabe? Uma busca no seu interior, assim, procurar descobrir coisas que você sente prazer, outras coisas que te irritam. Então, eu coloquei como busca por valores. Vai ser o junho dos valores. Então, acessem lá, @soupensoajudo. Todos os dias uma perguntinha pra você refletir, pra você repensar, pra você procurar um valor pra sua vida, procurar um valor pra você mesmo. Beleza? Beleza! Bom. Well. Como eu me assumi para minha família? Nem eu sei. Enfim, vou contar pra vocês a história. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu entrei pra uma banda. Eu entrei não, formamos uma banda no colégio, na qual as duas outras meninas eram lésbicas. E o meu pai, como ele acompanhava, sempre tem um pai que acompanha a banda e tal, ele via muito que eu estava ali naquele meio LGBT. E um dia, eu estava conversando sobre, eu queria sair com essas minhas amigas e ir pra algum lugar. Pedi pra ele, né, pra sair com as meninas e tudo mais. E ele falou, olha, você pode ir, mas se eu ficar sabendo que você beijou uma menina, você perde o pai. E aquilo me afetou de uma forma assim, tipo, na hora eu ainda respondi meio que com raiva, assim, sabe? Eu respondi, tá bom, Idalécio. Já dando aquela... Mas eu fiquei com isso dentro de mim, tanto que eu não esqueço, assim, eu lembro até hoje. Ele tava mexendo alguma coisa na lâmpada e eu tava assim embaixo olhando. E depois disso, eu pensei, velho, nunca vai acontecer na minha vida de eu falar alguma coisa, sabe? O que eu vou fazer? Na minha cabeça, meu plano era o seguinte, eu só vou dizer, eu vou contar quando eu estiver entrando em um caminhão e dentro tem toda a minha mudança, sabe? Que eu estiver indo para o meu próprio apartamento e falar, tchau, agora eu tenho que cuidar da minha vida e tal, ok! Sabe? Era isso que eu tinha na minha cabeça. Né? Mas na época eu tinha 14, 15 anos. E aí eu pensei, não, vou deixar, né, pra lá, não preciso disso agora, tô na escola e tudo mais, não há necessidade. Até porque eu não tava me envolvendo com ninguém, então eu não via necessidade no momento. Ok, passou-se um tempo e tal, continuei a minha vida, saía com as meninas e tal, né? Aquela coisa de você... Aconteceu de eu começar a ficar com uma menina. E aí, nessa época, eu morava com a minha mãe. Não morava mais com meu pai, E essa menina tava sempre na minha casa. E eu lembro de uma vez a gente tá conversando sobre isso, eu e minha mãe, a gente tava conversando sobre isso, né? Essa questão de homossexualismo, não. E aí eu falei assim pra ela, eu falei, mãe, porque meu pai disse uma vez que se eu me relacionar com meninas, eu não tenho mais pai. Aí minha mãe falou, não tem problema, minha filha, porque você tá aqui comigo. Aí eu falei, mas e se eu fosse? Pra saber o que ela ia falar. E ela falou, e se eu sei que você é, mas nunca te falei? Aí eu olhei assim pra ela, tipo... Como assim? Porque mãe sempre sabe. Isso aconteceu quando? No final de 2011. E se você é aí, eu já não sei, Gabriela. Porque, né, tipo, essa menina tava sempre na minha casa. E a gente passava muito tempo junto, sabe? Tinha muita aconchego e tudo mais. Então eu fiquei assim... É óbvio que ela ia saber, é óbvio que ela ia desconfiar. Então pra minha mãe foi muito tranquilo. Mas a minha mãe não contou pra ninguém da família. Ficou ali, um segredo nosso. Até que eu terminei esse relacionamento com essa menina e tal. E aí depois de um tempo eu fui me relacionando com outras pessoas. E aí eu já fui me abrindo mais com a minha mãe, né? Eu fui me sentindo mais confortável. E foi assim, libertador, sabe? Poxa, imagina você entrar em casa e conseguir, sabe, ter uma conversa e tudo mais, conseguir contar suas emoções pra uma pessoa, sabe, e ela escutar, e é muito bom isso, é muito, muito, muito bom. Eu me sentia uma pessoa
normal. Não que eu não seja uma pessoa normal, mas eu me sentia assim, como é que eu vou explicar? Sei lá, é uma coisa natural, sabe? Só que as pessoas colocam pra gente que não é natural e a gente acaba se prendendo, entendeu? E aí, enfim, eu achava muito legal que eu podia chegar em casa e falar, ai, hoje vi uma menina linda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe? E a minha mãe não ficar, tipo, me olhando com a cara de triste, ou então não, elas ria, ou então, sabe? Essas coisas assim, natural. Minha mãe é uma pessoa fantástica. E depois disso, meu irmão começou a crescer. E aí eu lembro que eu tava contando uma história e tudo mais, e meu irmão ficava meio assim, sabe? Ele nunca foi instruído pra esse lado da homossexualidade. Ele nunca foi explicado sobre isso, sabe? Nunca falaram nada sobre isso pra ele. Então qual é a tendência dele? Não entender. Então julgar como ele, com os conhecimentos dele. Eu chegava, até um dia que eu cheguei em casa, eu falei, não sei o que, não sei o que. Eu tava contando de um outro caso. E aí ele falou bem assim, isso tudo é uma palhaçada. Aí eu falei, não é não, se homem não me quer, eu vou atrás de mulher. Ainda falei brincando, sabe? E aí eu lembro que ele fechou a cara, assim. Aí eu fiquei tipo, putz, tem mais uma pessoa pra lidar em casa. E aí eu lembro que depois disso a gente nunca mais tocou nesse assunto, nunca mais toquei nesse assunto com ele. Porque eu penso assim, a pessoa tem que me respeitar? Sim. Mas se eu quero respeito, eu preciso dar respeito. Então eu dei, sabe, eu respeitei ele. Se ele não tava querendo saber daquela história, se ele não tava querendo saber ali da minha situação, eu não vou falar com ele sobre. Simples assim. Pra que eu vou ficar insistindo? Porque tem muita gente que fala assim, não, tem que falar mesmo, tem que falar mesmo. Não é assim que se lida as coisas na vida. Não é. As coisas precisam ser naturais. E aí, enfim, eu fui embora pros Estados Unidos. E no começo a minha avó ficou sabendo da menina que eu tava ficando antes de ir pra lá. Ela ficou meio triste. Quando ela ficou sabendo, eu contei pra ela por Skype. Ela jogou verde e colheu maduro. Ela perguntou alguma coisa, se eu tava esperando alguém, alguma coisa, eu falei, tô, e a pessoa tal. E a minha avó ficou tipo, ela ficou triste e tudo mais, ela chorou. Mas passou. Mais uma vez, eu não posso pedir que a pessoa me dê algo que ela não teve. Eu não podia pedir pra minha avó me entender, eu entender a minha situação, se ela não teve explicações sobre isso, se ela não teve uma instrução de como lidar com essas coisas. Então eu não podia virar pra ela e falar assim, nossa, avó, eu não acredito, você tá chorando, sabe? Você tá achando isso ruim. Não. Gente, isso não é ser inteligente, tá? Então eu digo aqui pra vocês que ficam nessa de ai, o meu pai isso, ai, o meu pai aquilo, ai, minha mãe isso, ai, minha mãe aquilo. Mas qual é o passado do seu pai? O que foi ensinado pra ele? Qual o passado da sua mãe? O que foi ensinado pra ela? E as coisas a gente tem que ir vendo o outro lado. A gente tem que ir vendo quais são as raízes pra poder conseguir mudar, tá? Pra poder conseguir abrir a mente e tudo mais. Não é aquela coisa de pá. Chega disso, gente. Chega disso. E aí, depois de um tempo, eu não sei se foi a minha avó, a minha mãe, mas enfim, toda a família da minha mãe já estava sabendo. E a família do meu pai, eu não sei ainda se eles sabem ou não. Então eles estão sabendo agora, caso eles estejam assistindo esse vídeo. Aconteceu que eu vim pro Brasil, né? Aquela história de Amy. Trouxe Amy pra Brasília comigo, ela conheceu a minha família, todo mundo ficou encantado por ela. E deu tudo certo e tudo mais. Eu falei, ai, que legal, todo mundo conheceu a família, yes! E até então, meu pai não sabia de nada por causa daquele trauma que eu tive. Mas o que aconteceu? Eu tava tão envolvida com essa história de Amy que eu falei, velho, assim, esse relacionamento com ela me deu coragem pra me expor para o meu pai, para me assumir com meu pai. Porque era uma coisa tão linda, tão maravilhosa que eu falei, gente, não vai acabar tão cedo. Então eu preciso me sentir confortável com meu pai também. Não é justo eu me sentir confortável com a minha família, com a parte da minha mãe, e não me sentir com o meu pai. Eu lembro que Amy foi pra lá pros Estados Unidos, passar o Natal e o Ano Novo comigo. E a gente ia viajar, a gente ia pra Nova York. Foi quando eu tomei coragem e eu escrevi um texto pro meu pai. Eu escrevi assim, eu me coloquei no lugar dele e escrevi o texto da forma como ele quisesse ler, entendeu? Como ele entenderia. Na época também ele tinha acabado de arrumar uma namorada, ele já tava preparando as coisas pra viver com essa menina, então ele também tava seguindo a vida dele. Eu coloquei nesse texto. Eu não lembro muito bem as coisas que eu coloquei, mas eu disse que eu tinha encontrado alguém, que eu estava muito feliz, que assim como ele, eu tava vivendo a vida colorida, eu estava muito apaixonada, que infelizmente não era um príncipe como ele poderia sonhar, mas que a gente não podia negar que ele já sabia, que ele só não aceitava, mas que agora ele precisava entender. Não é questão dele precisava aceitar, mas ele precisava entender e respeitar. Que eu não iria deixar de ser a filha palhaça, engraçada dele, não, que isso não muda a personalidade, sabe? Essa questão dos sentimentos, de tipo, a Gabriela agora que é gay vai ser uma pessoa triste, vai ser uma pessoa séria. Não, nada a ver. Os meus valores são outra coisa. Que assim como ele gostava de azul, eu gostava de rosa, assim como, sabe, ele gosta de artes, eu gosto de artes também, então não entra agora. Assim como ele gosta, sei lá, de trabalhar com casas, eu gosto de trabalhar com pessoas, sabe, a questão da vida. E expliquei tudinho. Então eu falei pra ele que eu queria ter falado pessoalmente, eu queria ter levado Amy pra ele conhecer e tudo mais, mas que não tivemos a oportunidade e que eu tava falando ali e tal, porque ele ia começar a ver fotos no Instagram e tudo mais, eu não queria que ele soubesse por outro. E ele me mandou uma mensagem dizendo que tava tudo bem, que ele realmente já sabia e que ele ia respeitar a minha vida, que ele sabe que eu ia continuar sendo a menina bacana dele,
dele, sabe? A palhacinha da família. Então ficou tudo bem. Tanto que depois ele até começou a perguntar, tipo, e aí, como vocês estão? Tá tudo bem com Amy? Como ela tá? Tá tudo bem entre vocês duas, sabe? Essas coisas assim, eu achei bem legal. Aí tem gente que pergunta, Gabi, mas e o resto da sua família? Eu, Gabriela Pífero, acho que resto da família é resto da família. Não de um modo ruim, por favor, o resto da família, não me entenda mal. Mas, por exemplo, eu acho muito importante minha mãe e meu pai saber, porque são minha mãe e meu pai, né? Primeiro, ali, da família, primeira linha. O resto da família, é importante saber? É, até porque pode ser uma outra pessoa da família que venha te ajudar. Mas eu não acho necessário você fazer um jantar, colocar toda a sua família, parte de pai, parte de mãe, e falar, olha, gente, eu sou do time do arco-íris. Entendeu? Eu não acho necessário. Eu acho que você deve tratar isso com naturalidade. O que acontece? Você começa a namorar entre um homem e uma mulher. Você começa a namorar com alguém, vai lá, começa a tirar umas fotinhas, posta lá no Instagram, né? Nem sempre as pessoas colocam, mas, por exemplo, começa a aparecer lá, né? Nas festas de família, nos aniversários e tudo mais, com naturalidade, sabe? Não fazer aquele evento tipo, ai meu Deus. Quando a gente trata isso como diferente, as pessoas à nossa volta vão tratar como diferente. Se a gente trata natural, as pessoas vão tratar como natural. No começo do canal eu recebi vários comentários, porque eu sempre falava, né, da DM assim, porque eu e a minha namorada, não sei o que, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E então eu via muita gente comentando, nossa, eu acho tão linda a forma natural como que você fala do seu relacionamento, as pessoas precisam entender que isso é normal, que isso é natural e tudo mais, e você não fala com sabe, se retirando ou pensa pra falar, não, só sai, só fala. E é assim que tem que ser, é assim que as pessoas, sabe, porque quando você acredita uma coisa, você consegue fazer com que as pessoas acreditem naquilo também. Então, pra mim, eu tratava com a coisa mais natural do mundo, sabe? Que é minha namorada, esse aqui não sei quem, sabe? Tá comigo. Se as pessoas vão falar, problema delas, sabe? Se as pessoas vão... Problema delas. Eu tô bem comigo, eu tô bem com meu pai, eu tô bem com a minha mãe. São as únicas pessoas que eu devo alguma satisfação. E outra, se o meu primo lá do 3º grau lá, vai casar com Joaquina, sabe? Que é, sei lá, uma pessoa X da vida da Alemanha, que isso vai interferir na minha vida? Ele casar ou deixar de casar com a menina? Vai interferir em nada, não vai pagar minhas contas, tá? Não vai me deixar feliz porque ele vai estar feliz. Mas e aí? E eu? Sabe? A gente tem que olhar pra gente. E é muito isso, assim, eu tratei com tanta naturalidade que todo mundo... A fazer piada, gente. Eu chegava em casa, por exemplo, enjoada, eu falava, gente, tô enjoada, não sei o que. Minha avó virou e falou, bom que a gente sabe que não é homem, né? Sabe? Então a gente acaba a gente faz o ambiente, sabe? A gente cria um ambiente tão tranquilo na nossa casa e é libertador, assim, é maravilhoso. Um dos melhores prazeres da vida é você se sentir a pessoa na qual você veio na Terra pra ser. É você ser você. Independente de qualquer pessoa, não liga pro que os outros vão falar. E outro, os outros vão falar bem de você se você se tratar bem. Se você se preocupa com as pessoas, coloca isso na sua cabeça. Como é que será que vão falar de mim? Será que vão pensar isso de mim? Não sei o quê. O que você pensa de você? Porque isso reflete no que as outras pessoas vão pensar. Você se acha legal? Você se acha bonito? Você se acha interessante? Você acha que você é uma pessoa como? Se olha no espelho, você namoraria com você? Se não, tem alguma coisa aí que a gente precisa melhorar. A gente precisa ter amor próprio, porque isso se espalha. Se eu me amo, as pessoas vão me amar e ninguém vai falar mal de mim, sabe? Se eu sou uma pessoa feliz comigo, as pessoas vão ser felizes comigo e ninguém vai falar nada de mim. Então é isso, a gente tem que fazer isso. A gente tem que olhar pra gente e falar, poxa, como eu estou me vendo para que as pessoas possam me ver assim? Se você é do tipo da pessoa, não, eu sou do tipo da pessoa, entendeu? Então você é o espelho. E mais uma vez eu vou entrar nessa questão do pedir ao outro que o outro não pode lhe dar. Essa questão, né, dos pais. Nossos pais foram criados em uma geração muito conservadora. Então não adianta a gente virar pra eles e pedir, e implorar por uma coisa que eles não vão dar pra gente. Compreender. Muito claro que há exceções. Muitos pais super são, sabe, de boa, né, tranquilo, aceitam e tudo mais. Outros pais não aceitam, mas respeitam. E isso vai de você. Não é questão de fazer uma revolução dentro de casa, não. Mas ir mostrando de pouquinho em pouquinho que é uma coisa, sabe? Conheço muitas pessoas que, nossa, tiveram várias brigas no começo e que hoje os pais, nossa, mudaram a visão assim 100%, sabe? Então é questão de conversa, é questão de, sabe, de saber lidar, de saber entender. Imagina você, tipo, seus pais têm, sei lá, 40, 50 anos de uma tradição e vem você agora pra querer quebrar em um dia, em um mês, toda essa história que eles criaram em 45 anos. Poxa, quem somos nós, né? Então vamos repensar aí em como a gente vai saber
quê, quais são as raízes que os nossos pais têm, como é que a gente acha que a gente vai pedir respeito, dando respeito sempre. Muitas pessoas desenvolvem ansiedade, desenvolvem depressão e outros distúrbios até, fobia social, por conta disso, por conta do homossexualismo. Justamente por isso, por não conseguirem se colocar em um meio social e por ficarem, sabe, nessa pressão com eles mesmos, de tipo, eu preciso contar, eu preciso isso, sabe, ninguém vai me entender, os meus pais são assim, assim. Gente, tudo na base da conversa, tudo na base, sabe, de colocar pra fora, ver aquela situação. Por exemplo, tem gente da minha família que eu acho que não precisa saber, ou que eu sei como é a cabeça, então eu não vou falar sobre, eu não, sabe, me colocar opinião, se tiverem conversando sobre, eu não vou falar nada, porque eu sei que vai gerar uma confusão. Então é questão, assim, de você saber com quem você tá lidando, de você saber conversar, saber se impor, saber se retirar, também é muito importante. Infelizmente, a gente já perdeu muitas pessoas mesmo, pro suicídio, pra essa questão de, ninguém vai me entender, sabe, eu sou do time do arco-íris e ninguém vai me entender, minha família não vai entender, não sei o que, e a pessoa se mata. A pessoa nem tentou e a pessoa já tá tirando sua vida. Então é muito delicado, muito delicado. Eu peço que vocês peçam ajuda, sabe? É cada um no seu tempo, não tem essa pressão de, tem que ser esse ano, tem que ser o ano que vem. Não, quando você se sentir confortável, vai ser tranquilo, não seja pressionado por outras pessoas. Eu conheço muitas pessoas que são, porque minha namorada já é assumida, eu acho que eu tenho que me assumir também. Não é assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora. É questão de pedir ajuda mesmo, questão de você olhar pra dentro de você e ver o que tá te afligindo e ver o que tá, sabe, te angustiando pra você saber como moderar isso. É difícil, é delicado, muitas vezes vai parecer impossível, mas, gente, não é. Não é impossível. Se a gente souber as palavras, se a gente souber como lidar com a gente mesmo, a gente consegue transformar esse mundo. E a nossa geração tá aqui pra isso. A nossa geração tá aqui pra trazer um mundo melhor pros nossos filhos, se Deus quiser. Beleza? Então é isso. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. E se ficou alguma coisa vaga, se ficou alguma coisa no ar, deixa aqui nos comentários que depois eu posso fazer outros vídeos falando sobre isso. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Fui!